É esse aqui o momento político que a gente vive hoje. E meu maior medo aqui é como mulher, porque em tempos de crise política, os nossos direitos são os primeiros a serem revogados. Em tempos de crise econômica, o seu corpo serve como manutenção do capital. A onda de conservadorismo, a volta da magreza extrema, o movimento Red Pill, antifeminismo, homem como provedor, a mulher no lugar que ela deve estar, dentro de casa. Esse não é um movimento que está acontecendo de maneira inconsciente, pelo contrário, ele é o reforço de um papel de gênero feminino. Porque em momentos de recessão econômica, de descrença política e de insegurança social como um todo, somos nós mulheres responsáveis por fazer a manutenção do capital. O nosso corpo é um instrumento de manutenção do capitalismo. Infelizmente, com muita dor no coração, eu avisei. Esse vídeo foi gravado no dia 21 de janeiro, dia seguinte das eleições do Trump. Ele teve mais de 3 milhões de views no meu TikTok, diversos comentários do tipo que eu estava exagerando ou que eu deveria me preocupar exclusivamente com o meu país e não com os Estados Unidos. Só que ele cai como uma luva no momento que tá acontecendo no Brasil agora. Nas últimas 2 semanas, a gente teve o caso de 2 servidoras públicas que foram assassinadas por um colega de trabalho que era Red Pill. A gente teve a maior figura pública do movimento Red Pill que aí agrediu e tentou estuprar a sua namorada. E a gente teve um caso de feminicídio essa semana de um cara que arrastou a ex-namorada de carro, fazendo com que ela tivesse suas 2 pernas amputadas. O que a gente tá vendo acontecer agora é a concretização de um movimento que tá sutilmente intrínseco aqui, inclusive nas redes sociais e no nosso dia a dia, que prega pela perda de liberdade feminina. Esse é o sistema que sobrevive através da exploração. E quem desempenha um trabalho não remunerado aqui é a mulher. A gente é explorada no trabalho da maternidade, no casamento, no cuidar da casa. A gente desempenha um papel pelo qual a gente não é paga. E o sistema, num período de recessão econômica, ele precisa lucrar. Quanto mais exploração, mais lucro. Só que deram pra mulher a liberdade de escolha e ela começa a se questionar se faz sentido ela desempenhar esse papel de gênero. Tanto que as taxas de natalidade caíram no mundo inteiro, se tornando uma questão econômica global. E não é uma questão social, é uma questão econômica. Porque a mulher faz essa manutenção quando ela decide trabalhar fora e não trabalhar dentro de casa de graça. Quando ela decide não ter filho pra produzir mão de obra pro capital. A gente se torna uma ameaça ao capitalismo por um todo, porque a gente precisa estar desempenhando esse papel de gênero. Eu preciso convencer a mulher a voltar pra esse lugar de alguma maneira. E aí vem a onda de conservadorismo, a onda de violência, a onda de insegurança e medo pras mulheres. É aí que tá o pulo gato. Por que eu aceitaria um papel exclusivamente exploratório? Porque quando eu desempenho esse papel de gênero, eu também me torno protegida socialmente. Eu sou uma mulher de mais moral social, de mais valor, de mais respeito. Eu tenho uma proteção quase que institucional, até da própria recessão econômica, porque eu tenho um marido provedor que vai cuidar das minhas contas. Nesse período de instabilidade e insegurança, eu estou protegida. Vocês lembram daquela cena do conto de Ai, onde a protagonista conversa com outra Ai, e ela tá tentando provocar ali uma revolta, uma rebelião, e ela fala, cara, eu não quero sair daqui onde eu tô bem, eu tô segura, minha vida é muito melhor do que ela era antes. É exatamente isso. Em meio ao caos, à violência e à instabilidade, essa mulher se torna protegida desse sistema que tem o homem no poder. E por influência política, afetiva, religiosa ou moral, quanto mais eu cumpro esse papel de gênero que tem por base a influência da recessão econômica, mais eu sou violentada, mais eu sou explorada, mais eu perco os meus direitos. Esse é um debate que tem camadas muito profundas, inclusive eu uso de referência aqui nas minhas falas a Andrea Dworkin, que é uma jornalista britânica que eu gosto muito, e eu vou deixar em aberto aqui nos comentários se vocês quiserem aprofundar. Esse vídeo tá perfeito pra trazer clareza ao momento político que nós mulheres vivemos hoje. E isso vai muito, mas muito além de um debate meramente social ou político. A verdade é que sempre que acontece uma crise econômica, seja ela através de instabilidade institucional ou avanço de discursos conservadores, o que a gente vê na prática é a tentativa de reorganização dos papéis dentro da família, seguido de um aumento de conflitos patrimoniais, justamente porque muitas mulheres acabam abrindo mão de sua autonomia financeira pensando que assim elas estarão protegidas. Só que juridicamente, dependência é o extremo oposto de segurança, se tornando um dos maiores fatores de vulnerabilidade. Isso porque o discurso da mulher protegida pelo provedor não vem acompanhado de garantias reais. Não assegura patrimônio, não assegura continuidade de renda e não assegura poder decisório. O que assegura isso é documento. Escolha consciente de regime de bens. Planejamento feito antes da crise e não depois dela. Eu trabalho com o direito das mulheres faz quase 10 anos. Eu vejo constantemente mulheres que só conseguem sair de um relacionamento, sendo ele abusivo ou não, depois que conseguem se reestruturar financeiramente. E, portanto, se tornam independentes. Não porque o sentimento delas em relação ao relacionamento mudou de um dia para o outro. Porque, infelizmente, a gente vive dentro de uma sociedade em que ter dinheiro significa ter possibilidade. Quando o nosso corpo vira moeda de troca social, o direito precisa funcionar como ferramenta de contenção de danos. Isso perpassa autonomia patrimonial, informação e entender principalmente que amor não substitui proteção jurídica. Porque a verdade é que nenhum afeto exige que alguém abra mão da própria liberdade para existir.